Você sabia que existe uma teoria sobre Toy Story que pode mudar completamente a forma como você vê esses filmes? É uma história tão emocionante que vai fazer você querer reassistir toda a saga com outros olhos. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora sobre o pai do Andy é de arrepiar. Vamos começar pelo começo. Você já reparou que em nenhum momento dos filmes de Toy Story nós vemos o pai do Andy? Nenhuma foto na parede, nenhuma menção, absolutamente nada. É como se ele simplesmente não existisse. Mas por quê? A resposta pode estar escondida bem debaixo do nosso nariz esse tempo todo. A teoria mais aceita pelos fãs diz que o pai do Andy morreu quando o Andy ainda era muito pequeno, e não foi uma morte qualquer. Foi uma morte que deixou marcas profundas em toda a família. Mas calma, porque a história fica ainda mais interessante quando descobrimos quem era esse homem. Muitos acreditam que o pai do Andy era dono de uma coleção incrível de brinquedos dos anos 50 e 60. Brinquedos raros, valiosos, cheios de história, e entre esses brinquedos estava um cowboy muito especial. Você já adivinhou quem é, não é? Exatamente, Woody. Isso mesmo. Woody pertenceu ao pai do Andy antes de chegar às mãos do menino. E essa informação muda tudo. Pense bem. Woody é um brinquedo vintage dos anos 50, de uma linha que fez muito sucesso naquela época. Ele não é um brinquedo comum que você encontra em qualquer loja. Ele é especial, raro, uma relíquia. Agora imagine a cena. Um homem jovem, apaixonado por seus brinquedos de infância, especialmente por seu cowboy favorito. Ele cresce, forma uma família, tem um filho. E qual é o maior presente que ele pode dar para esse filho? Seu brinquedo mais precioso, aquele que esteve com ele nas aventuras imaginárias da infância, aquele que significa tudo para ele. Mas então acontece a tragédia. O pai do Andy fica doente, muito doente. E aqui começam as pistas que a Pixar deixou espalhadas pelos filmes. Você se lembra da cena em que a mãe do Andy está organizando uma mudança? Ela está sozinha, cuidando de 2 filhos, lidando com toda a responsabilidade de uma casa. Não há sinal de um marido, não há fotos dele. É como se a família estivesse evitando falar sobre algo doloroso. A doença do pai do Andy era grave. Alguns dizem que era câncer, outros falam de uma doença degenerativa. Mas o que importa é que ele sabia que seu tempo estava acabando, e em seus últimos dias, ele fez questão de passar o Woody para o Andy. Não foi a mãe quem escolheu o presente. Foi ele, um último gesto de amor de um pai para um filho. Imagine a emoção desse momento. O pai, já fraco, entregando seu brinquedo mais amado para o filho pequeno, sabendo que seria a última coisa que poderia dar a ele, e dizendo algo como: "Cuida bem dele, campeão. Esse cowboy é especial. Ele vai estar sempre com você." E Woody estava mesmo. Woody se tornou o brinquedo favorito do Andy, não apenas porque era legal ou divertido, era porque era a última conexão física que ele tinha com o pai. Era como ter um pedacinho do pai sempre por perto. Por isso, Andy nunca se desfez do Woody, mesmo quando cresceu. Por isso, Woody era tão importante para ele. Agora pense em todas as cenas do primeiro filme de Toy Story com esse conhecimento em mente. Quando Woody diz que a maior alegria de um brinquedo é estar com sua criança, ele não está falando apenas de qualquer criança. Ele está falando de gerações. Primeiro ele pertenceu ao pai do Andy. Foi amado e cuidado por ele. Depois passou para Andy, continuando esse legado de amor. E tem mais. Você se lembra do Boo? Aquele ursinho velho e surrado que aparece em Toy Story 3? Alguns fãs teorizam que ele também pertenceu ao pai do Andy. Era outro brinquedo da coleção dele que acabou indo parar no quarto do Andy. Mais uma relíquia, mais uma memória. A mãe do Andy, coitada, criou os 2 filhos sozinha. Você pode ver nos filmes que ela é forte, decidida, mas também sobrecarregada. Ela trabalha, cuida da casa, organiza festas de aniversário, faz mudanças, tudo sozinha. E ela faz o melhor que pode para que os filhos tenham uma infância feliz, mesmo sem o pai por perto. Existem pequenos detalhes nos filmes que sustentam essa teoria. Por exemplo, a casa deles não é muito grande ou luxuosa, parece ser uma casa de classe média, talvez até com algumas dificuldades financeiras. Isso faz sentido se você pensar que a mãe está criando 2 filhos com um salário só, possivelmente ainda pagando dívidas médicas do marido falecido. Outro detalhe interessante. Andy valoriza muito seus brinquedos. Ele cuida deles com carinho, cria histórias elaboradas, passa horas brincando. Isso pode ser um reflexo do quanto o pai valorizava os próprios brinquedos. É como se o amor pelos brinquedos fosse uma herança emocional que passou de pai para filho. E tem a cena da mudança no primeiro filme. A mãe está visivelmente estressada, tentando organizar tudo, e pede para Andy escolher apenas os brinquedos mais importantes. Andy imediatamente pega Woody. Não é coincidência. Woody é o mais importante porque representa seu pai. Agora vamos para a parte mais emocionante da teoria. No final de Toy Story 3, Andy já está crescido
e indo para a faculdade. Ele precisa decidir o que fazer com seus brinquedos, e ele toma uma decisão incrível. Ele doa os brinquedos para a Bonnie, uma menina pequena que ele sabe que vai amá-los tanto quanto ele amou. Mas antes de entregar o Woody, Andy hesita. Ele olha para o cowboy, segura ele com carinho, claramente emocionado. Naquele momento, ele não está apenas se despedindo de um brinquedo. Ele está se despedindo de um pedaço do pai. Está deixando ir a última conexão física que tinha com ele. E então Andy faz algo lindo. Ele entrega o Woody para a Bonnie e diz: "Esse aqui é o Woody. Ele é corajoso como um cowboy deve ser. E gentil e esperto. Mas o mais importante é que ele nunca vai te abandonar. Nunca." Você percebe a profundidade dessas palavras? Andy está descrevendo não apenas o Woody, mas o pai que ele mal conheceu. Um homem corajoso que lutou contra a doença, gentil com a família, esperto e trabalhador, e que nunca abandonou a família, mesmo quando a morte o levou. O legado dele continuou vivo através do Woody. E tem mais uma camada nessa história. Quando Andy entrega o Woody para a Bonnie, ele está fazendo o que o pai dele fez, passando adiante algo precioso para uma nova geração. Ele está honrando a memória do pai ao continuar esse ciclo de amor e generosidade. A Bonnie recebe o Woody com os mesmos olhos brilhantes que Andy tinha quando era pequeno. E o Woody, que já passou por 2 gerações, continua sua missão de fazer uma criança feliz. Ele carrega consigo as memórias do pai do Andy, as aventuras com Andy, e agora vai criar novas memórias com a Bonnie. Alguns fãs até especulam sobre o que aconteceu com o pai do Andy. Dizem que ele era um homem gentil que trabalhava duro para sustentar a família, que adorava brincar com o Andy, mesmo quando já estava doente, que nos últimos dias, quando já estava muito fraco, pedia para a esposa trazer o Andy para o hospital, só para poder vê-lo mais uma vez. E em uma dessas visitas, talvez a última, ele entregou o Woody. Com as mãos trêmulas, ele colocou o cowboy nos braços do filho e disse: "Promete que vai cuidar dele?" O Andy, pequeno demais para entender o que estava acontecendo, apenas balançou a cabeça e abraçou o brinquedo. Dias depois, o pai se foi. A mãe do Andy teve que explicar para o menino que o papai tinha virado uma estrelinha no céu. E toda vez que Andy olhava para o Woody, ele lembrava vagamente do pai. Um rosto gentil, um sorriso caloroso, o cheiro do hospital e aquele cowboy que agora era só dele. É por isso que Woody é tão protetor com Andy. Não é apenas porque ele é programado para isso, ou porque Andy é seu dono. É porque, de alguma forma, Woody carrega a responsabilidade de cuidar do filho do homem que o amou primeiro. É uma missão que vai além de ser apenas um brinquedo. Pense em todas as vezes que Woody arriscou tudo para voltar para Andy. No primeiro filme, quando ele estava na casa do Sid, o garoto malvado que torturava brinquedos. No segundo filme, quando ele teve que escolher entre ficar em um museu no Japão ou voltar para casa. Em todos esses momentos, Woody escolheu Andy, porque voltar para Andy era honrar a memória do pai dele. E agora pense na tristeza da mãe do Andy. Ela vê o filho brincar com Woody todos os dias. O mesmo Woody que o marido amava. Deve ser doloroso e reconfortante ao mesmo tempo. Doloroso porque lembra da perda. Reconfortante porque vê o filho feliz com algo que o pai deixou. Tem uma cena no terceiro filme que ganha um significado ainda mais profundo com essa teoria. Quando a mãe do Andy entra no quarto dele e vê tudo vazio, pronto para a mudança, ela fica emocionada. Não é só porque o filho está crescendo. É porque aquele quarto, aqueles brinquedos, eram as últimas memórias físicas da época em que o marido ainda estava vivo. Cada brinquedo no quarto do Andy conta uma história. O Woody conta a história do pai. O Buzz pode ter sido o primeiro brinquedo grande que a mãe conseguiu comprar com o próprio salário depois que ficou viúva, tentando dar ao filho uma infância normal. Cada um representa uma fase, uma luta, uma vitória. E quando o Andy doa os brinquedos, ele está fazendo algo muito maduro. Ele está dizendo: "Eu não preciso mais desses objetos para lembrar do amor que recebi. As memórias, o amor, os valores que meu pai me passou através do Woody, tudo isso está dentro de mim agora. Eu posso deixar ir." É uma lição linda sobre luto e crescimento. A gente não precisa segurar as coisas para sempre. Às vezes, o maior ato de amor é deixar ir, passar adiante, permitir que outras pessoas sejam abençoadas pelas mesmas coisas que nos abençoaram. A Pixar é conhecida por esconder mensagens profundas em seus filmes. Eles fazem filmes que as crianças adoram pela aventura e pelo humor, mas que os adultos amam pelas camadas emocionais. Toy Story não é exceção. É um filme sobre amizade, lealdade e crescimento, mas também é sobre perda, memória e legado. O fato de o pai do Andy nunca aparecer nos filmes não é um descuido. É uma escolha deliberada. É mais poderoso deixar sua presença ser sentida através do Woody do que mostrá-lo diretamente.
O vazio que ele deixou é palpável justamente porque nunca o vemos. E isso nos leva a pensar sobre nossas próprias vidas. Quantos de nós temos objetos que pertenceram a pessoas que já se foram? Uma foto, uma joia, um livro, um brinquedo. Esses objetos se tornam preciosos não pelo que são, mas pelo que representam. Eles são pontes entre o passado e o presente, entre quem se foi e quem ficou. O Woody é essa ponte para Andy, e mesmo quando Andy o entrega para a Bonnie, ele não está quebrando essa ponte, ele está estendendo ela. Agora o Woody vai criar alegria para outra criança, vai ser amado de novo, vai continuar cumprindo seu propósito. E nisso, o legado do pai do Andy continua vivo. Tem também uma teoria secundária que diz que o Woody pode ter sido um presente que o pai do Andy ganhou do próprio pai dele, o avô do Andy. Isso significaria que o Woody passou por 3 gerações, talvez até mais. Cada dono amou aquele cowboy, brincou com ele, criou memórias com ele. Se você pensar assim, o Woody não é apenas um brinquedo, é uma herança familiar, é história viva. Cada arranhão nele, cada marca de desgaste conta uma história diferente. As marcas mais antigas são das brincadeiras do avô, as do meio são do pai, e as mais recentes são do Andy. E agora a Bonnie vai adicionar suas próprias marcas, suas próprias histórias. E talvez um dia, quando a Bonnie crescer, ela passe o Woody para outra criança. E o ciclo continua, o amor continua, a memória continua. Isso nos faz pensar sobre imortalidade de uma forma diferente. O pai do Andy pode ter morrido jovem, pode não ter vivido para ver o filho crescer, ir para essa faculdade, se tornar um homem. Mas de certa forma, ele continua vivo. Vivo nas memórias do filho, vivo no Woody, vivo em cada criança que recebe o cowboy e sente aquele amor. A parte mais triste dessa teoria é imaginar os últimos momentos do pai do Andy. Um homem jovem, talvez com apenas 30 e poucos anos, sabendo que vai deixar a esposa sozinha com 2 filhos pequenos. A culpa que ele deve ter sentido, o medo, a tristeza de não poder ver o Andy crescer, mas também a esperança. A esperança de que o Andy seria forte, de que a esposa conseguiria, de que o amor que ele plantou na família continuaria crescendo mesmo sem ele. E a esperança de que aquele cowboy, seu brinquedo de infância, cuidaria do filho dele de alguma forma. E cuidou. Woody estava lá em todos os momentos importantes da infância do Andy. Nas festas de aniversário, nos dias tristes, nas aventuras imaginárias, nas noites difíceis quando Andy sentia a falta do pai e abraçava o Woody para se sentir seguro. O cowboy estava sempre lá. Essa é a verdadeira magia de Toy Story. Não é sobre brinquedos que ganham vida quando ninguém está olhando. É sobre como os objetos que amamos carregam memórias, emoções, conexões. É sobre como o amor transcende o tempo e a morte. É sobre legado. Então, da próxima vez que você assistir Toy Story, preste atenção no Woody com outros olhos. Veja ele não apenas como um cowboy engraçado e corajoso, mas como um símbolo do amor de um pai que se foi cedo demais. Um símbolo de memória, de legado, de conexão entre gerações. E quando você chegar na cena final de Toy Story 3, quando o Andy entrega o Woody para a Bonnie, deixe as lágrimas rolarem. Porque não é apenas um menino se despedindo de um brinquedo. É um filho honrando a memória do pai. É um ciclo de amor se completando e recomeçando ao mesmo tempo. A história do pai do Andy é triste, sim, mas também é linda, porque mostra que o amor verdadeiro nunca morre. Ele apenas se transforma, passa de mão em mão, de geração em geração, e um simples brinquedo pode carregar esse amor através do tempo. E essa é a verdadeira história por trás de Toy Story. Uma história sobre perda, mas também sobre esperança. Sobre fim, mas também sobre continuidade. Sobre morte, mas também sobre vida eterna, através do amor e da memória. Obrigado por assistir até o final. Se essa teoria te emocionou tanto quanto me emocionou, deixa seu like e se inscreve no canal. E me conta nos comentários, você tinha pensado nisso antes? Como você vai assistir Toy Story agora com esse conhecimento? Até a próxima!